Para realmente conhecer mais sobre um universo tão diferente do nosso, como dos povos indígenas brasileiros, é preciso evitar algumas armadilhas. Estas se escondem em uma série de preconceitos que vêm de longe, que herdamos dos nossos pais e avós. Hoje podemos questionar muitos deles a propósito de vários aspectos de vida desses povos, sua história, seus costumes, sua maneira de encarar o trabalho, sua religião, enfim, o modo como vivem. Conseguimos compreender porque surgem tantos equívocos quando nos vemos diante de uma cultura muito diferente da nossa. Muita coisa parece estranha ou anormal, mas você já parou para refletir que nos leva a considerar algo normal ou anormal? Para muitos jovens de qualquer grande cidade, desde o início do século XXI, a ideia de usar um piercing, ou seja, de perfurar a pele para fixar um enfeite de metal, é a coisa mais natural do mundo. Muito provavelmente para a avó do mesmo jovem ou para um parente que tenha vindo de uma pequena cidade do interior, isso não é nem um pouco normal. O objeto, o piercing, pode ser o mesmo, mas é compreendido de maneira totalmente diferente pela avó e pelos colegas do mesmo rapaz. Ele é apenas um dos muitos sinais que qualquer grupo tende a adotar, formando uma espécie de código. Seus integrantes podem se expressar em uma linguagem simbólica, por meio de roupas, penteados, gestos, música, maneira de falar. Para quem não domina a linguagem daquele grupo, tais sinais são incompreensíveis. A experiência pode ser semelhante a assistir um filme falado em língua estrangeira sem legendas. Porém, tudo pode ganhar um sentido se fizermos um esforço para ver as coisas a partir da perspectiva deles. Como o rapaz de nosso exemplo, um jovem do povo Carajá também pode furar o lábio inferior para nele colocar um adorno. Os gestos podem ser parecidos, mas o significado será o mesmo? Certamente não, pois são duas culturas distintas com seus códigos diferentes. É preciso, antes de mais nada, evitarmos um primeiro equívoco. Durante anos, nos habituamos a falar sobre o índio brasileiro. Contudo, nos últimos tempos, os antropólogos têm nos ajudado a compreender que a entidade abstrata não existe. São estimados em 230 os povos indígenas que vivem hoje em nosso território. São diferentes culturas, tradições, muitas vezes idiomas distintos, assim como são distintos mitos, a maneira de se casar, construir habitações, organizar aldeias. É claro que existem traços comuns a muitos povos, mas ao abordar cada aspecto de suas vidas, procuraremos dar exemplos do que cada um tem de específico. Todos tendemos a julgar os outros apenas a partir de nosso ponto de vista. Isso fez com que a história desses povos, a nossos olhos, só começasse a partir de 1500, ou seja, a partir de seu contato com os não indígenas. Passa-se a ideia de que essas sociedades eram estáticas, estavam paradas no tempo e sem história, até que os europeus chegassem. Mas nenhum estudo objetivo mostra isso. Ao contrário, você verá que, graças em grande parte aos recursos oferecidos pela arqueologia, a história mais remota desses povos começa a ser reconstituída, uma tarefa mais complicada em se tratando de culturas sem escrita. Por essa mesma ótica distorcida herdada por nós, todos os povos e civilizações percorreriam fatalmente o mesmo caminho, subindo uma escada imaginária na qual os primeiros degraus estariam reservados às civilizações primitivas e o topo às civilizações que seguiam os moldes europeus. Assim, as culturas diferentes eram vistas como um estágio infantil e imperfeito da humanidade, algo rudimentar, que precisaria ser aperfeiçoado. Mas o que é atrasado e avançado? O que distingue o civilizado do bárbaro? Essas noções também não são relativas, como as ideias de normal e anormal que vimos há pouco? Muitos povos indígenas
ao ter contato com a civilização, sofreram grandes retrocessos. E por qual critério devemos medir o progresso de uma sociedade? O domínio de tecnologias sofisticadas? O espírito de solidariedade que prevalece em uma comunidade? O uso do papel moeda? O respeito pelos recursos naturais? Como se vê, cada critério sugere uma resposta diferente. Jogada da partida.